O Thiago comentou um pouco aí da minha apresentação. Eu acho que eu estou na jornada profissional, acho que há mais tempo do que vocês têm de vida aí, muitos de vocês, com certeza, né? Inclusive, acho que minha filha daria na idade de vocês aí. Mas isso me ajudou ao longo desses anos, tanto na IBM, anteriormente na PwC e agora na Kik Ventures, a entender um pouco mais esse cenário de transformação que nós estamos vivenciando, né? E eu só queria falar um pouquinho de como é que a gente tem olhado isso, porque eu estou muito envolvido nesse processo, até pela atividade na Kik Ventures. Nós estamos, entre outras coisas, desenvolvendo muitas iniciativas de juntar startups com empresas em ações de corporate ventures. Temos trabalhado muito com startups ao longo desses anos, aí avaliou bastante delas. Temos participado de várias, digamos, atividades de competição de startups, hackathons e assim por diante. E aí tem mais ou menos um histórico. Nós estamos hoje com parcerias, eu diria, quase todos os principais países que têm desenvolvimento de tecnologia avançada na área digital. Nós temos a parceria com a Baidu na China, temos uma série de parcerias no Vale do Silício. Então, isso tudo está nos trazendo uma série de informações que eu queria aqui compartilhar com vocês, né? Então, eu diria que o primeiro passo para a gente avançar nessa nossa conversa é lembrar que nós estamos vivenciando, sim, uma sociedade hiperconectada. É uma sociedade onde a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Todos vocês, com certeza, têm um dispositivo móvel na mão. Todos vocês, com certeza, acessam uma televisão inteligente, no mínimo. Mesmo porque a TV analógica já saiu do ar. As coisas acontecem em tempo real e você vê e você interage, que é muito diferente de alguns anos atrás, onde você até poderia acompanhar um jogo de futebol em tempo real, mas pelo canal da televisão. Hoje você está em qualquer lugar, se gostou ou não gostou de algo, você consegue filmar, colocar no YouTube ou compartilhar no Facebook. Então, repare como isso transformou, por exemplo, a indústria de mídia. Porque agora eu não sou apenas um consumidor de conteúdo, mas eu sou um produtor de conteúdo. Então, eu sou um prosumidor. Eu produzo e consumo conteúdo. Consumo conteúdo que vocês me passam e eu produzo conteúdo que, de repente, vocês vão se interessar. Isso nos permite repensar o ambiente de trabalho. Será que eu preciso de um escritório? Não sei. Eu, por exemplo, nós temos um escritório aqui na Berrini, e eu moro no Rio, e em casa, meu segundo escritório. Trabalho usando Skype, Hangout, e assim por diante, faço reuniões com o pessoal dessas parcerias todas, do mundo inteiro, via Skype. Ninguém fica pegando avião para cá, avião para lá. E aí, tem aí uma geração, vocês, a grande maioria, que já estão nascendo no mundo da internet, e é a primeira geração que vai nascer, e todos nós vamos morrer, mas a primeira que vai nascer e morrer no mundo digital. A primeira. Eu nasci no mundo analógico e tive que migrar para o mundo digital. Vocês não. Vocês já nasceram no mundo digital. Vocês têm uma percepção da tecnologia diferente de nós estávamos no mundo digital. A tecnologia faz parte do dia a dia. Quando vocês nasceram, ela estava aí. E isso nos leva a um cenário muito interessante, a um cenário onde o mundo real e o mundo físico, eles são similares, não tem mais fronteiras. Onde é que termina o mundo físico, onde é que termina o mundo virtual? Quando vocês usam, por exemplo, realidade virtual. Uau, eu estou vendo aqui um bichinho qualquer, estou caçando um Pokémon aqui no meio do auditório. Eu me confundo onde é que é o virtual, onde é que é o real. E esse é o cenário que nós temos que viver, e já estamos vivenciando, e cada vez mais ele vai se acelerar. E olha que uma coisa interessante, que tudo isso que faz parte aqui do nosso dia a dia, todos vocês têm um smartphone e assim por diante, é algo que começou há muito pouco tempo. É muito interessante essa observação, que nós não percebemos muitas vezes quão rápidas as mudanças têm sido. E essas mudanças elas são muito rápidas, muito aceleradas. Vamos pegar 20 anos no tempo e ver por que essas coisas estão acontecendo. Estão acontecendo por um fato muito interessante, que é a revolução digital. A revolução digital, ela cresce de uma forma exponencial, a tecnologia evolui de uma forma exponencial. Vocês estão vendo aqui uma figura, que é um supercomputador
Cray 2, de 1985, meros 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, esse supercomputador ele custava cerca de 10 milhões de dólares, 27 máquinas foram construídas. Em 2010, a Apple lançou o iPhone 4, que tinha uma capacidade computacional equivalente à dessa máquina, que ocupava um andar como auditório, um andar como esse do auditório, com processadores, unidade de disco e assim por diante. Alguns anos depois, o iPhone 6 surgiu, com 16 vezes a capacidade do iPhone 4. O que eu tenho aqui no bolso? Uma máquina, um computador, 16 vezes mais poderoso que esse supercomputador que vocês estão vendo aí, que ocupava 16 salas dessas. Então, eu peguei 16 auditórios desses e coloquei aqui no meu bolso. 16 vezes 10, 160 milhões de dólares aqui no meu bolso. Isso num horizonte de apenas 30 anos. Então, a velocidade é muito rápida. Outro fenômeno da revolução digital é que a tecnologia ela se desmaterializa. Os computadores eram grandes, cada vez menores. Acabei de mostrar um deles. O chip, o transistor, que é o tijolinho da tecnologia da informação, ele era visível. Vocês estão vendo aí quando ele foi patenteado, no início da década de 50. Hoje, se vocês olharem essa formiga que está andando aqui, ela está com uma mandíbula segurando um chip, e esse chip tem 100 milhões de transistores. É invisível. Você não mal vê a formiga, mal vê a mandíbula dela, mal vê o chip, e muito menos um dos 100 milhões de transistores que estão lá. Em 1950, ele era visível. O tamanho desse microfone. Então, a tecnologia ela é realmente exponencial em sua capacidade e redução de tamanho. Ora, reparem como isso também influencia no custo da própria tecnologia, o custo de software e o custo de qualquer outra tecnologia. Uma impressora 3D, vocês estão vendo aí diversas tecnologias, não sei se dá para ver, mas estão aí, painel solar e uma série de coisas. Mas, por exemplo, impressora 3D, em 7 anos, reduziu-se 400 vezes o seu preço. 400 vezes. Imagina daqui a 7 anos, 400 vezes menor do que hoje. Então, a impressora 3D talvez custe 5 dólares, 6 dólares, 7. Você faz um serviço e entrega ela de graça, para você ganhar em cima do serviço. E esse fenômeno que está ocorrendo, ele tem uma característica que a gente tem que observar com muito cuidado, que é a velocidade com que isso está acontecendo. Muitos de vocês não tinham nascido quando esse supercomputador foi construído, mas hoje vocês têm um smartphone, não lembram, não poderiam lembrar, porque há 30 anos atrás, o smartphone era um imenso computador. Repare como a coisa é rápida. Vamos pegar um horizonte de apenas 20 anos, vamos aproximar mais do nosso presente. Há 20 anos atrás, em 1995, apenas 0,6% da população tinha acesso à internet, população global. Hoje nós estamos falando de aproximadamente 40%. Provavelmente, mais 10, 15 anos, vamos estar falando em torno de 80% a 90% da população, talvez 6 bilhões de pessoas. Há 20 anos atrás, apenas 1% das pessoas no planeta tinham acesso a um dispositivo móvel. Hoje, nós estamos com 3 em cada 4 e, provavelmente, em 10 anos, 90%, 9 em cada 10 habitantes do planeta vão ter um dispositivo móvel. E o dispositivo móvel sofisticado, um smartphone como um iPhone, ele tem 10 anos. Em janeiro de 2007, o Steve Jobs anunciou o iPhone. 10 anos. Em 10 anos, criou-se uma indústria completamente diferente. Por exemplo, todos vocês têm um aplicativo. A indústria de aplicativo é uma indústria que não existia em 2007, começou em 2008 com a Apple Store. O ano passado, o total de receita da Apple Store, da Google Play, foi superior à indústria cinematográfica de Hollywood. Então, uma indústria que há 8 anos atrás não existia, hoje é maior que a indústria cinematográfica, que tem 60, 70, talvez 100 anos de vida. E é uma indústria milionária. Então, essa característica faz com que nós tenhamos, sim, como eu falei no início, um mundo hiperconectado. Nós estamos vivendo nesse mundo. Em apenas 1 minuto, na internet, tudo isso acontece. 2,5 milhões de buscas, nós estamos falando de quase 22 milhões de mensagens trocadas no WhatsApp, nós estamos falando de cerca de 70 mil filmes, horas de filmes sendo vistos no Netflix,
Tudo isso no mesmo minuto, ao redor do planeta. No minuto seguinte, esse número aumenta, mais gente conectada, mais esse número cresce. E assim, o mundo vai girando, o mundo vai se tornando mais e mais digital. E o impacto disso, a gente vê nos negócios, a gente vê na formação acadêmica. Vamos pegar negócios. Há 10 anos atrás, se você pegasse as 6 empresas mais valiosas do mundo, com ações públicas, ações na Bolsa, apenas uma empresa era de tecnologia. Vocês vão a 2016, o ano passado, hoje, apenas uma empresa não é de tecnologia. As 5 outras empresas são empresas de tecnologia. Vocês estão vendo a Apple, que, para vocês terem uma comparação, vale 5 vezes uma outra grande empresa de tecnologia mais antiga, que é a IBM. Vocês têm o Alphabet, que é a holding do Google. Vocês estão vendo a Microsoft, a Amazon. Uau, a Amazon era uma livraria em 1990 e poucos. E hoje, não só um dos maiores varejistas do mundo, vale mais do que... Se você pegar, por exemplo, as 12 maiores varejistas dos Estados Unidos e comparar com a Amazon, o valor de mercado dessas 11 não bate da Amazon. Nessas 11 está o Walmart, está Macy's, está tudo isso que vocês conhecem, nomes conhecidos. E há 10 anos atrás a empresa era muito pequena. Então, a velocidade com que as coisas acontecem é realmente exponencial. Mas por que isso está acontecendo? Né? Vamos entender o que é esse processo de digitalização, o que é esse negócio de transformação digital, que a gente fala e falou aqui o dia inteiro. Vamos pegar como exemplo esse smartphone para nós entendermos a essência da transformação digital. O primeiro fenômeno, quando nós falamos em digitalização, é a desmaterialização. Repare o seguinte, aqui em cima do palco, eu teria um aparelho de televisão, um celular, um GPS, uma filmadora, um gravador, um rádio, diversos outros aparelhos, uma máquina fotográfica, câmera fotográfica. Tudo isso aqui ocupava espaço, talvez me ocupando aqui metade aqui desse espaço onde eu estou, não existe mais, está tudo aqui dentro, desmaterializou. O segundo fenômeno da digitalização é a desmonetização. Vamos pegar o preço de cada um desses equipamentos, estava ali. Soma, dá muito mais do que eu tenho aqui. Isso me leva a um outro fenômeno, que é a democratização. 30 anos atrás, para você tirar uma fotografia, era um perrengue, você tinha que comprar os rolinhos de filme, de 36, teria que tirar foto com muito cuidado, porque, não dá, né, para errar. Depois, quando chegava de viagem, revelava, depois de revelar, chamava os amigos no sábado, e aí compartilhava com a meia dúzia de amigos, tomando um vinho, o que você tinha fotografado na sua viagem, a Paris, Londres, o que seja. Hoje você tira centenas de fotos, escolhe as melhores, usando aí o próprio smartphone, escolhe as melhores, aplica filtros gratuitos e publica no Facebook, na mesma hora. Então, quantas fotos são tiradas hoje, comparado a 30 anos atrás? Centenas de vezes mais. Isso tudo leva à disrupção. Isso tudo leva ao que nós chamamos a transformação digital. Esse é o fenômeno da transformação digital, e nós temos que ter essa visão muito clara do que isso provoca em termos de mudança, de transformação mesmo no cenário de negócio. Essas empresas que vocês estão vendo aí, são empresas que só surgiram porque entenderam o conceito da disrupção provocada pela revolução digital. Elas desmaterializaram os prédios. Eu não preciso ter uma rede de prédios, construir prédios para criar uma rede hoteleira. Eu não preciso ter uma frota de veículos para criar um mecanismo de transporte. Desmaterializei. E repara como isso está se espalhando pelo mundo de uma forma muito rápida. O Uber, hoje, muita gente pensa que é apenas um aplicativo que incomoda os taxistas. Não é. Uber é uma empresa que tem um valor de mercado equivalente a cerca de 70 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, a GM, com 300 mil funcionários, centenas de fábricas, vale 63 bilhões de dólares. Ela vale mais que a GM. Airbnb não tem um único prédio, são empresas de tecnologia, não tem um hotel próprio, e vale mais que qualquer rede hoteleira e hospeda mais pessoas ao redor do mundo que qualquer rede hoteleira, em qualquer noite, em qualquer dia.
Nós estamos vendo aí o Skype, nós estamos vendo o Facebook, nós estamos vendo o banco digital, nós estamos vendo o Netflix, tudo isso são empresas que entenderam essa transformação. Bom, muito bem, nós estamos diante de um cenário de mudanças, um cenário onde as coisas acontecem de uma forma muito rápida e muitas vezes a gente não percebe por que essas coisas acontecem. Uma razão muito simples, nós pensamos de forma linear, nosso cérebro trabalha linearmente. A nossa intuição do futuro é baseada na nossa experiência recente do passado. Então, dessa experiência do passado, nós intuímos o futuro como digamos, um passado ampliado. É linear. E a transformação que nós estamos vendo pela digitalização da sociedade é uma transformação exponencial. Está aí o caso do WhatsApp. O WhatsApp, em poucos anos, em 3, 4 anos, 5 anos talvez, chegou a 1 bilhão e 200 milhões de usuários. 1 bilhão e 200 milhões de usuários se conectam mensalmente no WhatsApp, com bastante frequência, e não tem nenhuma operadora de telecomunicações que tenha 1 bilhão e 200 milhões. Mas você consegue ter aí, são 150, 200, talvez, uma operadora chinesa, a China Telecom tem 300, porque na China é um outro planeta, lá tem gente de montão, mas, fora isso, nenhuma tem. E por que a gente não percebe? Pelo pensamento linear. E por que essa dificuldade de entender por que a transformação é exponencial? Vamos entender isso de uma forma mais simples. O que é pensar linear? Vamos fazer uma analogia com dar passos de 1 metro. Eu vou dar 30 passos, eu vou sair daqui e vou chegar no final do auditório. 30 passos, já fiz isso, deu 30 passos. Andei 30 metros. Agora, eu vou pensar numa expansão linear, né, como nós pensamos. Ok, eu vou dobrar a minha distância, vou dobrar a minha meta, vou dar 60 passos, 60 metros. Legal, ampliei de uma forma retilínea o meu passado como o futuro. Mas a mudança é exponencial. Vamos pensar exponencial nos próprios passos. Primeiro passo, 1 metro, o segundo, 2, depois 4, 8, 16, 32, parece nada, 64. 2 elevado a 30 equivale a 26 voltas à Terra. Pode fazer a conta. 2 elevado a 30 em metros dá 26 voltas à Terra. O que significa que, em vez de andar 30 metros ou chegar ao final da sala, linearmente eu chego ao final da sala, exponencialmente eu dei 26 voltas à Terra. Esse que é o fenômeno da exponencialização que provoca toda essa mudança que nós estamos vendo na sociedade. Então, a transformação digital é a catalisadora, né, de todo esse fenômeno da revolução digital, tecnologias digitais que crescem exponencialmente, ela desmaterializa o físico, ela desmonetiza, ela permite a democratização do acesso à informação e é seguida, acompanhada de mudanças nos hábitos, nos comportamentos da sociedade, nas organizações sociais, políticas e culturais. E, obviamente, nos modelos de negócio, como nós vimos. Esse que é o fenômeno da transformação digital e seus impactos. Ora, e quando a gente olha todas as mudanças que estão acontecendo, muitas vezes a gente fica preocupado com uma tecnologia, 2, mas não. A grande disrupção é a convergência das tecnologias. Quando você junta diversas tecnologias, isso provoca uma ruptura, uma disrupção em diversas indústrias. Vamos pegar, por exemplo, a número 1 ali. Você está juntando internet das coisas, a evolução da inteligência artificial, linguagem de máquina, reconhecimento de imagem, né, de visão, vídeos. Você está colocando veículos inteligentes e assim por diante, e sai com um veículo autônomo. O veículo autônomo pode gerar uma nova maneira de você pensar uma série de indústrias. O que é um veículo autônomo? Um veículo que não precisa de motorista. Se ele não precisa de motorista, então eu não preciso ter uma formação de motoristas. Opa, legal. Quem é que é afetado por um veículo autônomo? Se o veículo pega você, vai para onde você quiser, depois vai ficar parado? Não. Então, por exemplo, eu não precisaria mais ter o veículo. Eu quero apenas usar de um lugar para o outro. Então, esse veículo pode pegar uma outra pessoa, levar para outro lugar, deixou lá, vai para cá, vai para lá, vai para lá. Epa, então, espera aí, tem uma mudança, primeiro, na indústria automotiva. Eu não preciso fazer um veículo para cada um de vocês, eu faço um e compartilho com várias pessoas. Porque, na verdade, hoje, nós usamos 5% do veículo ou menos. O restante ele está parado. Vamos utilizá-lo. Ok. Então,
Então, a indústria automotiva já vai trabalhar de forma diferente. Talvez não venda mais o veículo. Ela produz e aluga o veículo para você. Opa, quando aluga o veículo para você, qual é a diferença entre uma GM e uma diferença entre uma Hertz e uma Localiza? Nenhuma, porque as duas estão alugando o veículo. 2 setores já são afetados. Mas se 2 setores estão sendo afetados, será que vai mais à frente? Eu pego, de repente, um carro para lá e para cá, vi um Uber. Talvez não precise mais do Uber. O carro está me pegando, então não precisa mais do Uber. 3 setores já estão sendo afetados. Puxa vida, mas esse carro, quando eu tinha ele, eu tinha que pagar seguros por causa de acidentes. Mas o veículo autônomo evita acidentes. Então, talvez eu não precise de seguros. A própria indústria automotiva pode fazer os seguros. A indústria de seguros é afetada. 4. Se eu estou no carro e o carro anda para lá e para cá e eu não preciso dirigir, ele faz o que ele quiser, fazendo o caminho que eu pedi para ele fazer, e ele vai se preocupando com o trânsito, etc., etc., eu não preciso ficar olhando para fora do carro. Eu posso ver um filme, posso fazer uma conference call, posso fazer qualquer coisa. A indústria de mídia pode ser afetada. Uau! Olha quantas indústrias são afetadas por uma transformação provocada por um avanço da tecnologia. Então, essa convergência, devido à interseção de tecnologias, é que provoca essa disrupção que nós estamos vendo e que vai provocar mais e mais à medida que as coisas vão avançando. Portanto, quando a gente olha algumas tecnologias, a impressão que dá é que, primeiro, ela não afeta muito a gente. O carro autônomo não afeta a mim, que eu sou a indústria de seguros, não afeta a mim, que eu sou a indústria de construção. Afeta. O carro pode ser elétrico, a maioria das indústrias já estão caminhando para ser carro elétrico, então as garagens que nós temos no subterrâneo já vão ter que ser modificadas. Segundo, se poucas pessoas vão ter carro, o carro vai ser de um para outro, vai ser compartilhado, não precisa mais de garagem. Então, a indústria de construção também é afetada. Lá na indústria de construção é afetada porque é um veículo autônomo, está sendo criado ali. E esse futuro ele chega muito rápido. Nós pensamos linear, achamos que é longe, não é? Então, vamos pegar aqui esse estudo do Fórum Econômico Mundial, que mostrava que, em poucos anos, 10 anos à frente, apenas 10% da população, por exemplo, dos Estados Unidos, estaria usando veículos autônomos. 10% em 2025? Então vai ser 15% lá para 2030, em 2050 vai estar 30%. Quem vai cuidar disso é meu neto, não vou me preocupar. Eu sou hoje um executivo de uma indústria de seguros, por exemplo, ou sou o dono de uma Localiza, ou sou o dono da Hertz, não vou me preocupar. Isso é meu neto que vai se preocupar. Mas é exponencial a transformação. Tem um ponto de inflexão, e o ponto de inflexão pode ser os 10%, que significa, se em 2025 é 10%, em 2026 talvez seja 20%, em 2030 pode estar em 60%, em 2033 está em 80%. Acabou o seu negócio. Em quanto tempo? 6 a 7 anos. Em 6 a 7 anos, o seu negócio de 80 anos de vida, foi embora. O ponto de inflexão é que define realmente como a curva exponencial vai crescer. Onde é que ele acontece? Em alguns casos, em 10% do mercado, em casos 20%. E como no início o exponencial linear não é percebido em termos de diferença, reparem, o linear é 1, 2, 3, 4, não é? O exponencial no início também não é percebido. Parece uma reta linear. É 0,1% do mercado. Presta atenção. 0,2, 0,4, 0,8. Cada 3 meses está dobrando, mas não aparece ainda, nem nas estatísticas. Aí vai para 1%. 2, 4, não é nada. Aí vai para 8. Esse concorrente aí, essa startup, com essa ideia, parece ser uma coisa interessante, uma curiosidade, mas está 8% do mercado, eu tenho 40%. Ele vai para 16, vai para 32, vai para 64, chegou a 100. Em 2, 3 estágios de crescimento, ele matou o outro negócio. O Netflix com Blockbuster e assim por diante. Vamos pegar um exemplo, a Tower Records, em termos de mídia, música, no ano, se não me engano, em 98, 99, por aí, ela atingiu o seu recorde de vendas e 4 anos depois desapareceu por causa do MP3, Napster e assim por diante. Então, é queda muito rápida. Isso afeta qualquer negócio. E os números mostram isso, os estudos estão demonstrando isso. E aqui vocês estão vendo alguns dados de pesquisa, de estudos de universidades bastante conceituadas, estudos bastante sólidos. Nós estamos vendo aí da Universidade
de Yale, mostrando que o tempo médio de vida entre as empresas, nós estamos pegando aqui exemplo das grandes corporações, né, as 500 maiores empresas do mundo. O tempo médio de vida caiu assustadoramente, do que era há 100 anos atrás, em termos de 67 anos, hoje nós estamos falando em torno de 15 anos. E daqui a 30 anos, talvez seja em 5, 6 anos, você criou a empresa, 6 anos depois ela acabou. Os setores que delimitam as indústrias estão desaparecendo. O que caracteriza hoje, eu falei o exemplo da indústria automotiva, mas vamos pegar uma Amazon. A Amazon o que é? É um varejista que vende livros e outras coisas. Começou assim. Hoje é o maior varejista online do mundo. Mas é só isso? Não. É a maior provedora de cloud computing do mundo. É, então, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Uau! Era um varejista? Agora é uma empresa de tecnologia? Faz filmes, ganhou o Oscar o ano passado. Então, é uma produtora cinematográfica. Então, what porra is that? O que é a porra da Amazon? Ninguém sabe, é tudo. Porque é muito rápido você entrar num outro setor. Então, não tem mais limites entre os setores de negócio. A transformação ela é muito rápida. Outros dados aí, Universidade de Washington. E esse estudo, vocês estão vendo o gráfico vertical, é do IMD, Instituto de Lausanne, na Suíça, mostrando que, em alguns setores, vocês estão vendo um horizonte de 5 anos, né? Poucos anos à frente, 5 anos, é o tempo mais ou menos de graduação. 4 entre 10 empresas, por exemplo, da indústria hoteleira, pode simplesmente sair do mercado, desaparecer ou ser comprado, no tempo que vocês estão levando para se graduar. É muito pouco tempo que essa transformação ocorre. E vamos mais à frente, vocês veem aí dados da MIT, só para consolidar a mensagem. E esse é muito interessante, porque nós estamos vendo uma realidade que acontece no mundo inteiro e aqui no Brasil. A transformação digital está aí, mas nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados em termos de organização, nós não estamos preparados em termos de formação. Quantos novos empregos vão surgir? Novas funções? Diria melhor. Agora mesmo, a questão de 2, 3 meses, a JP Morgan colocou em operação um robô, né, um sistema de inteligência artificial que faz análise de contratos de crédito, que antes era feito, demandava cerca de 360 mil horas de auditores e de analistas de crédito. Todo ano, 360 mil horas. Veja aí que você deve ter um monte de gente trabalhando, e hoje o algoritmo faz isso em poucos minutos. Então, eu não preciso mais desse pessoal. Grande parte do trabalho de hoje do escritório de advocacia pode e provavelmente vai ser automatizado. Auditoria. Que novas funções vão ser criadas? Não sei. Nós estamos formando, no mundo inteiro e no Brasil, nós ainda estamos formando para as profissões que têm uma grande probabilidade de desaparecer nos próximos 10 a 15 anos. Então, você estuda, se forma, faz pós-graduação, e quando se pós-gradua, a profissão está numa descendência. Nós não estamos formando para as profissões do século XXI, nós estamos formando para as profissões do século XX e estamos no século XXI, no processo de mudança, de transformação digital. Então, as organizações não estão preparadas, as empresas realmente não sabem nem o que é a transformação digital, e cada uma dá tiro para tudo quanto é lado. Todas as empresas dizem que estão fazendo alguma coisa, todas as empresas dizem que estão oferecendo serviço de transformação digital, mas realmente, poucas realmente entendem do fenômeno como um todo. Então, você vê coisas desse tipo. Transformação digital é criar um Chief Digital Officer, ter lá um vice-presidente de hype para fazer hackathons para tudo quanto é lado, vice-presidente de disrupção, a palavra-chave, né? Minha empresa está fazendo uma disrupção. Aí coloca lá um RP para funcionar. Então, buzzwords é o que está dominando quando o mundo está nebuloso, e realmente está nebuloso. Ele é caótico, o mundo está cada vez mais complexo, o mundo está cada vez mais incerto, o mundo está cada vez mais ambíguo, e o mundo está cada vez mais volátil. Então, a transformação digital nada mais é do que o reflexo disso. Então, a transformação digital envolve uma série de mudanças. Desculpe falar mudança, não é mudança, mudança tem não é uma coisa muito linear, uma série de transformações mesmo, que não significa, por exemplo, eu vou pensar fora da caixa. Não tem que olhar a caixa. Você pensa fora da caixa, ainda está usando a caixa como referência, está gravitando em torno da caixa. Não pensa nem na caixa. Não é questão de digitalizar um processo.
Digitalizar um processo, você está, talvez, otimizando algumas coisas. É pensar digital. Semana passada, eu estava num evento discutindo o futuro dos bancos. FS Innovation, futuro dos bancos. E aí, levantou-se, e a gente tinha feito um trabalho muito interessante numa empresa de cartão de crédito digital. E estava uma empresa tradicional, levantou a mão para uma pergunta. Pô, mas vem cá, esse negócio de criar uma user experience mais dinâmica, mais ágil, mas aqui em cartão de crédito, no nosso setor, a gente precisa ter uns 60 campos para o usuário inserir. A resposta é, primeiro, você precisa de 60 campos? Talvez você precise de 60 informações, tá bom, não dos campos. Ok, será que precisa dessas 60 informações? E quando a gente fez esse trabalho junto ao banco digital, para o cartão de crédito, nós identificamos que, digamos, de 60 campos, cerca de 20 ou 25 não eram absolutamente necessários. A legislação não pedia. Mas, por hábito, alguém há muito tempo atrás solicitou e, a partir daí, ficou. Por falta de sincronismo de informação, por falta de como obter informação. Por exemplo, colocar o nome do pai e da mãe. A legislação não pede isso. Mas você tem que colocar o nome do pai e da mãe, porque não tinha como checar isso. Então, hoje você pode checar isso sem fazer isso. Então, já reduz aí a metade dos campos. Legal. E desses 30 campos, será que você pode obter informações em lugares onde a pessoa já colocou a informação? Estão disponíveis? Ou através de uma parceria? Você abriu alguma coisa, ou tem sei lá, criou no LinkedIn, no Facebook, não quer dizer que você vai pegar a informação do LinkedIn ou do Facebook, você vai, a partir dali, buscar outras coisas. A informação de PTU, pega endereço, informação de gás, pega não sei o quê. Então, depois vai reduzindo, senta com o nome e CPF e acabou. Todo o resto, você que pega. Não vai passar para o coitado do usuário lá, o cliente, que tem que preencher coisa que ele já preencheu. Ele está preenchendo a identidade dele em 500 campos. Todo lugar onde ele vai tem que preencher isso. Todo lugar onde ele vai tem que preencher o endereço. Isso está registrado em um monte de lugares. Pega num lugar só e acabou. Isso que é pensar digital. Se você vai só digitalizar, você vai, em vez de ser um documento assim, vai ser um documento que você vai entrar no smartphone. Joga isso fora, não é isso. Esquece o que você está fazendo e pensa de forma diferente. Pensa de forma digital, como se fosse começar do zero hoje com os recursos tecnológicos que você tem, que não existiam há 30 anos atrás. Por isso você tinha que pegar o nome do pai, o nome da mãe. Hoje você não precisa. Então, isso que é pensar digital. Portanto, nós temos que fazer a transformação digital e temos que fazer rápido, porque essas mudanças são rápidas. Vocês viram aí os exemplos de quão rápidas essas mudanças são. E eu gosto de citar essa frase do Klaus Schwab, que é o chairman do Fórum Econômico Mundial, que mostra o seguinte: olha, não adianta você ser uma grande empresa, não adianta você ser uma empresa sólida, você pode desaparecer. A Nokia era uma empresa sólida. Alguém fala mais em Nokia, em celulares? BlackBerry era uma empresa de marca. Você ter um BlackBerry era um símbolo de status alguns anos atrás. Hoje você tem um BlackBerry, pô, que coisa. Já ouviu falar no iPhone? Quer dizer, então, a mudança é muito rápida. Se você não for rápido, fica para trás. Então, não é o peixe grande, sólido, grande corporação que vai devorar as empresas pequenas. São as empresas pequenas, rápidas e ágeis, que têm hoje a capacidade de fazer a transformação. E é importantíssimo a gente lembrar que, mais sólido que a gente seja, a gente pode desaparecer. Isso é uma verdade. O Facebook comprou a sede da Sun Microsystems. Sun Microsystems foi uma grande empresa de tecnologia, foi o líder em venda de servidores no início dos anos 2000, no final dos anos 90, anos 2000. O que o Zuckerberg colocou na sede agora do Facebook, que era da Sun Microsystems? Vocês estão vendo aí a entrada, e na retaguarda lá do painel, né, da entrada, quando os funcionários saem, vem o logotipo da Sun. Exatamente para lembrar que você era líder e desapareceu. No ano 2000, a Sun valia 140 bilhões de dólares. 140 bilhões. Em 2009, ela foi vendida por 7 bilhões. Em 8 anos, desapareceu. Em mais 2, 3 anos, era dar de brinde. Era isso que ia acontecer. E era líder. Todo mundo respeitava, era um desejo de todo mundo que trabalhava em ciência da computação trabalhar na Sun Microsystems. Então, não adianta você realmente ser o líder se você constantemente não estiver se renovando. E por isso a transformação digital ela não é um fim.
eu vou fazer aqui uma transformação, pensar digital, criei uma nova maneira de pensar, agora eu vou descansar, já fiz a transformação digital. Não, não para nunca. Porque no dia seguinte você terminar, agora tem um processo funcionando, outro cara bolou outra coisa diferente, você tem que estar correndo, ou para tentar chegar próximo a ele, ou passar ele. Aliás, deve até passar ele, então não pode ficar parado. Não tem mais aquele negócio, fiz, agora eu vou descansar. Não tem mais isso, não dá. Simplesmente, o mundo é cada vez mais complexo, incerto, né? Volátil e ambíguo. Portanto, a grande mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte: se você ficar só pensando em melhorias incrementais, você nunca vai conseguir se transformar. Você pode pegar a vela, pode torná-la mais eficiente, mais comprida, durar mais horas do que você tem hoje, mas você nunca vai chegar à energia elétrica. A energia elétrica foi pensar digital. Digitalizar o processo foi otimizar as velas. Portanto, a transformação digital é pensar digital e não fazer apenas as melhorias incrementais. Não quer dizer que você não vai fazer melhoria incremental, sim. Muitas vezes você tem que fazer a coisa mais eficiente que você está fazendo hoje. Mas, eventualmente, você tem que tomar um cuidado de não fazer coisa mais eficiente hoje, algo que não vai precisar daqui a um ano. Faz a coisa diferente. Então, não é só a otimização, é a criação usando as novas tecnologias disponíveis. Portanto, pessoal, estou em cima da hora, não quero tomar mais o tempo de vocês. Obrigado aí pelos esses 30 minutos. E à disposição de vocês está o e-mail e no LinkedIn, caso vocês queiram. No LinkedIn eu tenho colocado muitos posts sobre esse assunto, tem alguns livros já escritos, escrevi uns 9. O último até foi interessante, foi usando todo esse modelo. Eu escrevi o livro, claro, pedi a alguns amigos para reverem, contratei por R$200 pela internet, através de uma dessas plataformas, um designer, ele fez para mim, eu levantei isso para o Kindle e não falei com nenhuma editora. Fiz a divulgação via LinkedIn, Facebook, durante uns 6 meses, 3 meses, não vou exagerar, foram 3 meses, ele ficou entre os top 10 e-books, só tem digital, falando de ciência da computação e negócios. Meu custo foi só de escrever, foi 0. Eu não precisei falar com nenhuma editora, não precisei fazer nenhum trabalho elaborado, com nada. Amigos meus fizeram a revisão e eu mesmo fiz a divulgação. É self-publish, eu mesmo faço o que eu quero. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. A tecnologia hoje me permite fazer isso. Isso é pensar digital. Ok, pessoal.